Começando do nada, episódio de número 88, é isso? 88. 88, duas vezes o infinito, se é que isso existe. E hoje nós temos uma convidada especial. Uhul! Dar as boas-vindas a Suzana Forjás Alvarenga. Ó, veio até um trovão aqui. Ó, Suzana! Olá! Muito obrigada, olá a todos. Muito grata pelo convite. Não, a honra é toda nossa. Eu, então, me sinto extremamente honrado por... Pra mim, nossa, que massa! Muito bom estar aqui. De verdade. Legal. Bom, Boa. como sempre, a gente não sabe sobre o que a gente vai falar, né? Começando do nada. E eu vou... Em essência, né? Em essência. Então, continua falando, eu vou fechar a janela. Olha o nível de improvisação do programa. Suzana, fala pra gente como é que você está se sentindo agora, nesse momento. Nesse momento, confesso que eu não tô assim super à vontade, não. Não estar à vontade é parte de todo um processo quando a gente encara o desconhecido, né? Sempre. Então, que eu perdi aqui o que você falou, você não tá à vontade? Não estou super à vontade, mas eu tô gostando de fazer essa experiência. Diz pra gente, o que é estar super à vontade, afinal, pra ti? Já comecei? Assim, já começou a me enrolar. Assim. Vocês mencionaram isso num episódio, que quando grava tem um outro peso, né? É como se assim o mundo inteiro estivesse me ouvindo. Muito bom. Quando a gente conversa assim quando nós nos conhecemos, né? Daí é uma conversa super à vontade. E realmente assim eu sinto que tem um peso em gravar. E tem também essa questão de que quando a gente acha que o mundo inteiro tá ouvindo a gente presta mais atenção na gente, né? Ou seja, que parece que às vezes a gente não presta muita atenção na gente, né? Com certeza, igual quando visita vem em casa que você arruma tudo. Essa é boa. Eu lembrei agora de um episódio de uma amiga minha dizendo o seguinte, que a mãe dela comprava lata de leite ninho, mas quando o leitinho acabava, aí ela comprava os pacotes de os leites mais baratos e colocava o leite na lata só para para vizinhança pensar que ela comprava leite, que ela tomava leite ninho. E é cada coisa, tipo, a visita chegava, ela colocava lata de leitinho na mesa para tomar um café e tal. É cada coisa, cara. Superficialidades. O que é quando a gente tá nesse estado, é um pouco. Existe uma tendência que a gente entre no mundo da superficialidade, não exatamente entre esses, mas a superficialidade em algum nível não deixa de ser algo que protege a gente, né, de certas exposições, de certos pensamentos, certas ideias, certas crenças, certas, sei lá, coisas que fazem a gente em algum nível ter medo de expor. A superficialidade tem um pouco desse efeito também. Penso eu, né? Eu não sei. Guilherme. Bom, Guilherme não. Guilherme é um cara que definitivamente não gosta de superficialidade, mas sei também que ele se permite algumas, né? E eu acho que faz parte de tudo. Eu, particularmente, tem gente que me acha chato por ser, às vezes, profundo demais, e eu sei que às vezes eu exagero mesmo, mas eu tô de boa com isso, assim. Quem me curte vai me curtir do jeito que eu tô, né? Então. Eu só queria compartilhar uma coisa com vocês, porque quando o Guilherme me convidou, eu falei assim, bom, eu não posso nem perguntar qual é o tema, que eu vou ser banida do grupo. E daí eu falei assim, bom, se tivesse um tema, provavelmente eu pensaria a respeito, até faria algumas anotações, de pontos a levantar, né, assim, pontos que eu achasse interessante. Daí eu pensei, bom, não é nada disso. Então, o que eu tenho que fazer? Daí eu falei,
nada. Muito Falei, bem. nossa, que ótimo, não tenho que fazer nada para estar com eles. E isso me deu assim, uma sensação muito boa de libertação. Tipo assim, não, eu não preciso fazer nada. Já, assim, já está feito, vai se fazer, não tem nada para fazer. Vamos só curtir. Uhum. E foi muito interessante. Agora é interessante quando se fala essa coisa de eu não preciso fazer nada. Aí quando você fala para você mesma, ou para você mesmo que está escutando a gente, quando você faz isso para você mesmo, tipo, eu não preciso fazer nada, e você sente essa leveza tomar conta, é o momento que a gente entra nessa coisa de se permitir, né? Você entra nessa coisa de, quer saber? Existem, não duas, né? Existem várias vertentes a partir do momento que você se permite. Quando você se permite, você pode entrar naquela vibe de, seja o que for, né? Ou, dentre outras possibilidades, eu só vou falar de duas, ou a outra é você, eu não preciso fazer nada, eu vou me permitir, é um momento que você confia de que o que vai se desdobrar a partir daqui é algo que está congruente com a tua filosofia de vida, com a forma que você, né, lida com a realidade, a forma como você se propõe a participar ou criar, sei lá, algum momento. Eu, quando faço perguntas, por exemplo, eu me sinto como se estivesse criando, ou tenho a ilusão de que estivesse criando alguma coisa, mas na verdade eu só estou participando do desdobramento de algo que está acontecendo a partir daqui, né? Eu falo muito dessa coisa aqui a gente fala muito sobre, eu gosto dessa palavra desdobrar, e acho que o Guilherme também compartilha um pouco dessa ideia. Eu penso muito que seja justamente isso, né? Você não querer controlar a coisa. Putz, por exemplo, tem coisas aqui que rolam que quando o Guilherme está falando, eu faço questão de anotar umas palavras-chave, porque se eu não anotar, eu sei que eu vou esquecer. E como eu considero importante, eu anoto. E aí quando ele me deixa falar, né? Aí eu falo alguma coisa e tal. Mas é isso, essa coisa da permissão é importante. É, se, vocês se permitem com muita frequência, quando eu falo de permitir, eu falo das oportunidades que aparecem, às vezes, sei lá, gente que pede uma ajuda tua específica, o que quer conversar, o que quer que você participe de alguma coisa, alguma enquete. Inclusive, eu tenho até umas perguntas para fazer, depois offline, obviamente, para a Suzana, mas enfim. Mas eu quero. E aí, vocês se permitem muito ou é uma coisa que vocês tipo, são mais reservados? Ou isso é de família mesmo? Se permitem o quê? Me explica melhor. Se participar, por exemplo, quando você. O contrário seria, a pergunta contrária seria se vocês tentam controlar as coisas que aparecem ou vocês dão bem-vindas àquilo que aparece. Por exemplo, vamos convidar a Suzana para participar do podcast. Aí você resiste à ideia, por exemplo, de mas será que isso, será que aquilo, como é que vai ser e tal? Ou você, vamos. Aí depois você vê o que vai acontecer. Então, tá vendo que tá acontecendo aqui a maior chuva, né, ó? Não sei se vocês estão ouvindo, tá trovão e tudo. Então, e antes da gente conectar, também tava difícil a conexão dela, né? Então tem essas coisas, assim, que o próprio ambiente vai meio que vai falando, né? Então, o interessante é permitir essas coisas acontecerem, porque, você viu, eu tive que fechar a janela ali, porque eu nem sabia que ia chover, mas alguma coisa fez eu fechar a janela. E tá chovendo bem forte aqui, né? Então, isso que você tá perguntando, vocês estão conseguindo me escutar? Sim. Sim, tá, porque tá tanto barulho aqui que parece que tá... Esse barulho também tá indo pra aí. Acho que tá de boa, tá de boa. E, então, esse é um exercício, essa pergunta que você fez, porque quando você começa a perceber certas coisas, o desafio é você não interferir
nos processos, assim, deixar que as coisas se desdobrem, como você falou. E muitas vezes a gente toma conclusões já com base vamos dizer, num velho modelo que a gente tinha do que a gente deveria fazer. Então, sei lá, se você me convida para participar de um programa, eu sou acostumado já a me preparar para fazer as coisas, então eu vou ter esse impulso de querer me preparar, né? Então eu acho que assim, a gente foi criando isso, porque desde o começo era a ideia, até quando eu fiz a proposta pro Alex já era isso, tipo, a gente não sabe nada do que vai falar, e tipo, como assim, né? E no começo eu lembro que a gente meio que preparava um pouco, né? A gente tinha umas perguntas e tal, e depois a gente foi soltando. Depois quando você vai colocando novas variáveis, que é convidando outras pessoas, e daí então isso muda de figura, né? Especialmente quando eu fui fazer o programa em espanhol, que eu tava mais nervoso, né? Porque tinha, vamos dizer, um peso pra mim maior, né? Depois eu acho que a gente vai se acostumando com isso. Depois teve a Patrícia também, né? Agora a Suzana, que é a minha mãe. Então agora sim, o peso talvez seja mais pra ela nesse momento. Mas quando, por exemplo, quando eu comecei a dar aula, assim, tinha essa questão que eu tinha que preparar. E hoje é o contrário, assim, vem quase uma urticária para que eu não prepare. Agora dizer mesmo? É uma coisa. Porque não funciona, sabe? O que você pode ter é alguma coisa mais ou menos sempre assim, tem uma coisa em mente, mas nem isso tá funcionando. Porque. Sério? Pra mim funcionou. Pra mim eu tô trabalhando muito assim, sem ter nenhum tipo de preparação e tal. Agora, quando surge uma coisa nova na minha vida, uma coisa que eu nunca fiz, talvez, daí de novo eu acho que eu me deparo de novo com essa coisa de querer planejar, né? Então, é isso. Mas eu penso que planejar é uma coisa. Preparar-se não é necessariamente planejar. Eu tô assim, parecido, sabe? Que nem, por exemplo, que nem ela falou, que ela ia falar, talvez ela fosse escrever algumas coisas e tal. Eu tô falando nesse sentido, de você tentar se antecipar mentalmente a situação, né? Ao invés de que confiar que é o que a gente tá falando um pouco, é que de alguma forma a antecipação ela já tá no ar, que nem, por exemplo, você lembra que no último episódio, o último dia que a gente gravou, que eu falei que eu senti uma dor no pé e tal, né? Sim, então, sim. Daí ontem eu torci o pé. Então, Sério? tipo, Caraca, então, que doideira. Então, de alguma forma, assim, e foi uma coisa assim, que durou pouco tempo, assim, a torção brusca. Uma premonição? Que porra foi essa? Não sei, entende? Mas eu tô falando, você começa a falar, você começa a confiar que aquilo que você tá fazendo agora, nesse momento, tá sendo a preparação, que se você tá conectado com esse momento, você tá se preparando para as coisas que vão surgir. Porque você tá se conectando de um lugar mais profundo. Então, eu acho que essa coisa essa questão da proteção tem um lado que é muito de deixar a gente sempre na superficialidade das coisas, entende? Então, quando você entra no elevador e entra uma pessoa junto com você e de repente poderia surgir alguma coisa, mas você vai e fala, que tá chovendo hoje, hein, tá ruim, hein? Daí você joga alguma coisa e parece assim, não deixar surgir nada além disso, assim, é como se fosse uns tipo de freios, né, sociais, porque às vezes o silêncio seria a coisa mais profunda ali, né. Exatamente. Você falou agora de... Sim, perdão, vai lá, Suzana. Deixa a convidada falar também, Alex. Foi mal. Eu acho interessante, assim, voltando um pouquinho no começo da conversa, aquilo que eu acho que eu posso controlar, eu tento controlar, né? Mas tem coisas que eu não controlo. Por exemplo, o que nós vamos conversar hoje é uma coisa que eu percebi que eu não tinha controle nenhum. E as coisas que eu percebo assim nitidamente que eu não tenho controle, eu simplesmente relaxo. Então começou a chover, então está chovendo, né? São coisas que você não controla. E outras coisas eu tenho a necessidade às vezes de controlar, de me preparar, de me organizar. Eu realmente assim, eu
eu sou desse tipo. E eu percebo que com isso eu limito as possibilidades. O Guilherme estava falando agora de não se preparar e deixar as coisas virem. Essa eu acho que é uma ligação realmente assim mais profunda, que vem de uma parte mais profunda de estar mais aberto para receber, sei lá, algum tipo de informação que no momento que ele for dar aula, por exemplo, vai surgir um assunto, vai surgir uma maneira, uma estratégia, enfim. Eu acho isso muito interessante, porque realmente assim, eu percebo que eu me prendo muito e eu acho interessante as pessoas que conseguem, de repente, se abrir e ficar disponíveis, como você falou, Alex, disponíveis para aquilo que vem sem tentar controlar. É um exercício, isso. né? Aquilo que o Guilherme falou. Agora, é importantíssimo isso, porque isso que você está falando também, essa coisa do controle, porque existe sim uma coisa muito... Esses dias, eu conversando com uma amiga, ela falou assim, porque ela achou que eu fui grosso com ela e tal, com alguma coisa que eu falei, e em algum nível, entre a grosseria e a objetividade, talvez eu tenha sido objetivo demais, e ela tomou isso como grosseria da minha parte. E aí, né, ela chegou a falar assim, eu exijo que me trate com mais delicadeza, ou mais respeito, algo assim. Aí eu falei assim, eu também. Nessa hora ela meio que deu uma cutucada no meu sarcástico. Eu falei assim, eu também tenho vontade de controlar uma série de formas como as pessoas devam me tratar. Mas eu sei que eu não tenho controle sobre isso. Então, a partir do momento que você quer que eu lhe trate de uma determinada forma, você está querendo controlar a forma como eu lido com você, e você não está permitindo que eu seja eu mesmo nesse momento, por mais que seja inadequado, incoerente comigo, com a minha melhor, né, a minha melhor forma, sei lá o que for, seja lá o que for, mas tudo tem a ver com o momento, né? E quando você entra num momento que, sei lá, numa discussão sobre um assunto que você não quer falar e a pessoa insiste, e aí é mais ou menos como controlar. Determinadamente, eu diria assim, determinadamente tenho me disposto a não. A gente falou isso essa coisa do participar, para mim, é não controlar, né? Por exemplo, se uma das coisas que eu mais tinha força ou vontade de controlar era quando eu me via no meio do silêncio, perto de alguma pessoa. O Guilherme falou desse episódio do Ilustração do Elevador. Se você entra no elevador, aí você solta um comentário para quebrar aquele silêncio. Você fala assim, mas tá chovendo, tá ruim hoje, né? A pessoa assim, não, eu gosto de chuva. Aí, nesse momento que ela tá te dando uma ideia contrária àquilo que você falou, ou você se cala, ou você, tipo, participa, né, se flexibilizando para olhar para a chuva de uma outra forma e aí estender um pouco da conversa e deixar as coisas fluírem. Mas quando existe essa coisa de você querer controlar as coisas, eu não vou dizer que sou um cara controlador, longe disso, mas sim, tem sentimentos, por exemplo, que às vezes eu gostaria de saber como é controlar isso, né? Algumas pessoas dizem que a gente não é os nossos sentimentos, a gente não é as coisas que a gente acredita, a gente é além disso, mas nem todo mundo está disposto a descobrir o que a gente realmente é. O que eu tenho percebido, assim, e principalmente nos últimos episódios, é que, por exemplo, às vezes tá acontecendo alguma coisa na minha vida, ou alguma coisa que eu tô vendo, ou tava vendo no dia anterior, e então eu vinha com isso, assim, tava muito presente em mim esse assunto. E na hora que a gente sentava para fazer o podcast, muitas vezes no começo, o que eu fazia? Eu utilizava esse assunto para abrir a conversa, às vezes. E acontecia que isso meio que estava meio que fora do tom, assim, de algum modo. E também pela questão, assim, que geralmente como eu me coloco de uma forma mais abstrata que o Alex,
Então daí isso ficava meio perdido. E recentemente o que tem acontecido é de, por exemplo, eu tá com essa coisa assim e eu não falar nada, eu ir indo no assunto e de repente assim vai surgindo e o tema vai vindo para esse assunto que eu tava com ele na cabeça. E daí ele já vem com uma base mais concreta, então daí quando eu coloco isso já faz um sentido, assim, e daí dá uma liga maior, assim, então meio que isso, assim, o assunto que você tá vendo, ele aparece pra você. Na sua, assim, as coisas que você tá vendo na sua vida, isso vale não só pro podcast, né? Vale pra tudo, assim. Quando você começa a focar em alguma coisa, essas coisas começam a aparecer, assim, não do jeito que você quer que elas apareçam. Por isso, assim, não adianta você tentar controlar a situação ou tentar dirigir para aquele assunto, que às vezes é o que a gente quer fazer. Então, por exemplo, para pegar um exemplo que às vezes o Alex fala que eu não trago exemplos práticos, né? Então, mas a aula... A aula é um exemplo bem prático, porque realmente, assim, ou você tá transmitindo ali, o cara tá te pagando, então se realmente não tivesse sendo prático, o negócio não estaria rolando mais. Então, você vem e meio que capta onde que o aluno tá, e a partir dali você vai construindo uma coisa, e daí você acha uma informação que você tem como professor seria uma informação mais abstrata, porque tipo é uma coisa que o aluno tava, sei lá, ele não estava esperando, vamos dizer, e daí você consegue colocar ali naquele assunto. Às vezes você já chega com o assunto pronto, daí você não consegue criar um interesse para chegar naquele assunto. Então isso tem a ver também, Alex, com uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui, que é a terceira realidade. Eu não sei se a Suzana já ouviu a gente falando sobre isso. Já ouvi. Sim. Que é isso, assim, quando você, por exemplo, eu tô vivendo essa realidade, o Alex tá vivendo a realidade dele, e quando a gente se encontra, de algum modo, essas duas coisas que a gente tava vivendo se complementam. E então, assim, a terceira realidade seria que surge na hora que tem que surgir da própria realidade. Então é uma coisa que não tem como você contestar, refutar. Porque não é você que veio e trouxe um assunto teórico, mas que realmente surgiu uma coisa ali no meio do negócio que você fala, pô, né? Então, agora, o que acontece às vezes, é o que eu estava falando no começo, é que você interfere. Como você começa a ver o negócio, você já fica esperando que vai surgir. E às vezes você às vezes atrapalha que essa coisa possa emergir do jeito que ela tem que emergir. Uhum. Desculpa, Suzana, vai lá. Não, pode falar. Não, é só falar da terceira realidade rapidinho. Que, na verdade, existem várias outras incalculáveis terceiras realidades. Mas você, de alguma forma, vai sentindo a intuição ali, vai se abrindo, e conforme um ponto vai se revelando, você vai abrindo e aquilo você deixa aquela realidade se tornar. Mas existem inúmeras. Mas terceira, porque assim, é a que eu tô vivendo. A realidade que eu me encontro seria a segunda pessoa, e a terceira é o que brota. A terceira realidade é uma coisa abstrata, assim, não quer dizer que sejam três, né? Mas que seja isso. Aquilo que eu tô vendo, eu me encontro com alguém que tem outra coisa e surge uma terceira, né? É como se fosse 1 mais 1 igual a 3. Exatamente. Na verdade, não dá 2. Dá 3, dá essa terceira realidade. O que eu ia falar é que, sim, realmente, às vezes a gente tenta forçar alguma coisa, conduzir essa coisa, e não fica uma coisa natural. E se a gente se permite, às vezes as coisas surgem muito mais naturalmente, mais fluídica, de forma que ela encaixa naquilo que você está fazendo, ou naquela tua aula, ou no que você está falando, enfim. E realmente, assim, quanto mais você se deixa levar, realmente as coisas ficam mais profundas, né? Uhum. Dentro do trabalho que eu faço, que é um trabalho de, tipo, uma terapia, né? Ela não é voltada ao sintoma, e isso para muitas pessoas é muito difícil, porque na verdade você vai trabalhar com alguém e não importa o que a pessoa tenha, e você vai simplesmente deixar que aconteça. Você não tem domínio sobre aquilo e você não tem noção do que pode acontecer.
né? Aham. Então, realmente, é deixar fluir, realmente, né? E é aquilo que você fala, né? Quanto mais você deixa levar, mais a coisa flui. É justamente isso. Agora, o Guilherme falou sobre essa coisa de planejar e eu sempre falei assim, né? Na época que eu dava aula, ainda dou algumas aulas esporádicas, assim, mas planejar e preparar-se são, são coisas que podem parecer parecidas, enfim, elas podem ser parecidas, mas na verdade elas não são exatamente a mesma coisa. Quando você se planeja, você constrói um passo a passo que você se propõe a seguir, né? Mas preparar-se, para mim, está relacionado àquela coisa de você pode se preparar emocionalmente, você pode se preparar mentalmente, ou espiritualmente, ou sei lá, intelectualmente, né? Fisicamente, enfim. A preparação tem alguma coisa. A preparação é aquilo que te permite participar. Eu, por exemplo, quando eu dava aula, eu geralmente me planejava para seguir um passo a passo, mas eu sempre entrava naquela do improviso. Tipo, os alunos sempre me traziam materiais mais interessantes. E aí eu participava disso, né? Tipo, eu não ficava preso ao planejamento. Uhum. A gente poderia, assim, a forma como eu tô vendo agora seria o plano, ele a gente não tem como fugir dele. Então, por exemplo, se eu vou dar uma aula, vai ter um horário. E se a aula é vamos dizer, em outra cidade, eu vou ter que tomar um avião, então eu vou ter que comprar essa passagem. Então, e se precisa de um auditório, vai ter uma sala, você tem que, essas coisas fazem parte de um plano. O preparar-se, ele tem multiplanos, ou outros planos dimensionais, talvez. Então, ele toca nesse plano, mas ele extrapola ele também. Então, inclusive, se o plano às vezes não dá certo, a preparação ela tem outros planos que você nem sabia que existiam, né? Então, mas a preparação para mim é basicamente você estar conectado agora com o seu presente. Se você está conectado com o presente, você está se preparando. Porque mesmo que alguma coisa tenha que dar errado, isso faz parte, vamos dizer, da realidade que você vai ter que viver. Então, eu acho assim, ao momento que você começa a confiar nisso, de que nesse momento você está se preparando porque você está conectado ao presente, pronto. Agora, quando você vai ter uma atividade em que você vai lidar com outras pessoas, em outros contextos, então o plano vai ser essa combinação onde a gente se encontra, por exemplo. Então, isso eu não tenho como driblar muito, entende? Então, agora, se, por exemplo, eu tô aqui na minha preparação imaginando que você vai ter que escrever, então, sei lá, você vai ter que ter um laptop, eu tenho que falar para você levar esse laptop. Então isso faz parte do plano. Esse plano é uma preparação mútua em que a gente combina com os outros, esse plano. E a preparação é uma coisa mais pessoal sua que você está se preparando. Perfeito. Suzana, diz aí pra gente, isso pode ficar inclusive pro próximo episódio. Você falou essa coisa de se conectar e às vezes se permitir ao não interferir, né, e não exatamente preparar-se sim para terapia, para fazer terapia, tal, beleza, mas não exatamente ficar um pouco de fora, né? Não se preocupar com essa coisa do que pode acontecer, do que pode se desdobrar a partir daí. Eu queria que, de repente, a gente comentar isso no próximo episódio, mas eu queria que você deixasse aí o contato, quem quiser saber quem é Suzana Alvarenga, como é que faz? Facebook, página, não sei. Tem o Facebook, Suzana Forjaz Alvarenga, tem uma página também, Cura Reconectiva e Reconexão, e o site, que é o www.reconectandoluz.com.br. Perfeito. Bom, a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí, que eu acho que é um assunto também congruente com o que o Do Nada propõe.
E é isso aí, galera. Manda aí, ó. Suzana participou aqui com a gente, você também pode participar de repente, sei lá. Manda aí e-mail pra gente no Calma. Do nada mídia @gmail.com. Qualquer dia vai sair bonitinho. Vai, eu com esse e-mail e o Guilherme com a www.spreaker.com/show/do-nada. Olha aí, o cara tá ficando fera. Beleza. Então é isso, galera. Até um abraço próxima. Aqui. Suzana, muito obrigado pela participação. Valeu, gente. Obrigado, meninos. Foi um prazer estar com vocês. Beijo grande. Abraço. Tchau.